Olá, eu sou a professora Fátima Ribas, vou trabalhar com vocês na aula 5 de didática e vamos tratar de avaliação na prática escolar. Avaliação é um tema polêmico e que vários autores têm uma concepção e têm uma observação a fazer com relação ao processo de avaliação de aprendizagem. Mas a avaliação não é somente de aprendizagem no contexto da escola, né? Nós temos também aquela avaliação, que é a avaliação institucional, né? Temos, então, a avaliação de aprendizagem é a avaliação que vamos tratar no conteúdo de didática no nosso curso de letras. Mas o que é avaliação? Vamos ver o conceito de avaliação pelo Lucchesi, Cipriano Lucchesi, que é professor de educação na Universidade Federal da Bahia, né, doutor em educação. E o que ele diz sobre avaliação? Avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados relevantes do processo de ensino e aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões sobre o seu trabalho. Passou um mazinho aí. Então, o que ele quer dizer com isso? É qualitativa, a avaliação ela é qualitativa, a qualidade está ligada à qualidade. O que nós queremos saber? Nós queremos ter um processo de ensino e aprendizagem que tenha como resultados uma boa qualidade. Então, aquele conceito que a gente tinha de que a avaliação é para verificar os bons alunos, os alunos regulares e os alunos com desempenho ruim, isso é um conceito que está ultrapassado. A avaliação para nós, a partir dessa nova concepção, é uma avaliação que leva a nós a nos comprometer cada vez mais com a educação, no sentido de fazer com que os nossos alunos eles tenham sempre o melhor desempenho. E com isso a gente tenha uma educação de qualidade. O que é a avaliação? Nos parâmetros curriculares nacionais. Vamos ver. O que diz os parâmetros curriculares nacionais? Que a avaliação ele é um elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que, no momento em que nós ensinamos, nós queremos também verificar qual que é o nível de aprendizagem que o nosso aluno teve com relação àquilo que nós passamos. Sobre aquele conteúdo que nós passamos, o que é que o aluno foi capaz de assimilar, o que ele fosse capaz de reter enquanto um aprendizado, né? Então, ele é um elemento integrador entre a aprendizagem e o ensino. É um conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção pedagógica para que o aluno aprenda da melhor forma. É isso que eu acabei de dizer para vocês. Vejam bem, o que nós queremos ensinar é exatamente qual é o nosso objetivo com a educação. O que é o objetivo que nós temos com aquela unidade de ensino que nós estamos passando para o nosso aluno? Sobre aquele conteúdo que nós estamos passando para ele. O que é que nós precisamos? Nós queremos que ele tenha uma boa aprendizagem, que ele possa reter todo aquele conhecimento que passamos para ele e que ele possa ter um bom desempenho, um bom desempenho, né, educacional. É também um conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido e de que maneira foi aprendido. Vocês estão observando que os parâmetros, ele retém quase que um conhecimento acerca do que é a avaliação na prática escolar. Veja bem, a cada momento ele se refere ao aluno. O que é que o aluno aprendeu? Né? É importante que nós tenhamos isso enquanto um objetivo a ser alcançado. Nós ensinamos para que o aluno aprenda. E o que é que ele aprendeu? Então, um conjunto de ações que busca obter informações sobre o que foi aprendido. E de que maneira que foi aprendido, de que forma que ele aprendeu. É um elemento de reflexão contínua para o professor sobre a sua prática educativa. Ora,
Esse é muito importante, esse é um ponto que eu chamo a atenção. Porque a cada momento, nós, enquanto educadores, temos que estar verificando o que é que o aluno aprendeu. Então, nós não temos também que estar esperando que chegue o final do ano letivo e que a gente aplique uma prova e que verifique qual foi o desempenho do nosso aluno. Não, é contínuo, esse processo é contínuo. Desde o momento em que ele entra na sala de aula, nós temos que ser observadores. Nós temos que estar verificando de que forma é que esse aluno está aprendendo. Se ele tem dificuldade, se ele não tem dificuldade, sabe? Se ele tem a maior facilidade para entender aquilo que nós estamos passando, né, para o aluno, aquilo que nós estamos ensinando ao aluno. Então, ao tempo todo, nós temos que estar fazendo essa reflexão. Essa reflexão ela é importante para que nós, educadores, façamos todo momento em que estivermos ensinando. Um instrumento que possibilita ao aluno tomar consciência de seus avanços, dificuldades e possibilidades. É o momento que ele vai verificar, sim, e que nós temos que estar verificando junto com ele. Quais são as possibilidades desse aluno? Ele pode dar mais? Ele precisa ser acompanhado de uma forma mais especializada? Ele precisa nós podemos estar verificando quais são os avanços que ele teve durante todo o processo. Enfim, isso que os parâmetros colocam, que nós temos que ser reflexivos o tempo todo junto com os nossos alunos, porque nós estamos fazendo todo um processo, ele é avaliativo, porque ele é contínuo. As funções da avaliação. Ela é diagnóstica, ela é formativa e ela é somativa. Isso quem nos diz sobre essas funções é o Cipriano Lucchesi, né? Ele diz o seguinte, que a avaliação ela é diagnóstica. Por quê? Porque nós temos que estar verificando onde que existe o problema, onde que está a dificuldade para que a gente possa saná-la. Depois a gente vem colocando como formativa, é a qualificação. Qual é a qualidade daquele conteúdo que estamos passando para o aluno para que a gente possa avaliá-lo? Então, é preciso que a gente tenha o cuidado de selecionar aquilo que realmente nós passamos para o aluno para que ele pudesse aprender. Nós não podemos estar criando situações novas no momento em que vamos avaliar. Então, são situações que ele tenha vivenciado, para a gente entender qual que foi o nível de assimilação, o grau de assimilação que esse aluno teve com relação àquele conteúdo que nós passamos para ele, né? Que nós ensinamos a ele. E a somativa é aquela onde estão os conceitos, bom, ruim, né? Regular. Então, a avaliação somativa é aquela que vem somar, ela vem aplicar os conceitos tanto de qualidade quanto de quantidade, né? Então, de quantidade está relacionada à nota, 0, 5, 10, né? E a de qualidade é o conceito ruim, regular, bom, excelente, ok? Então, avaliação diagnóstica, vamos lá. Vamos ver novamente o que quer dizer com essa avaliação diagnóstica. Possibilita a determinação dos conhecimentos e habilidades que devem ser retomados antes de introduzir os novos conteúdos previstos no planejamento, permitindo ainda a diagnosticar dificuldades dos alunos. Então, a gente tem que verificar aquilo que foi aprendido. E a gente selecionar os conteúdos, né, para que a gente possa verificar os conhecimentos e habilidades. Ou seja, avaliar posteriormente competências e habilidades. Né? Competências diz respeito ao conhecimento e as habilidades, o modo em que faz. Né? Então, como que o aluno reteve esse conhecimento. Né? Avaliação formativa. Ela auxilia na análise do processo de aprendizagem, é aquilo que eu disse para vocês, de selecionar. Ao identificar as dificuldades, pode-se identificar as melhores estratégias e orientar a sequencialidade de conteúdos para motivar a aprendizagem. Então, nós temos que selecionar, verificar qual é o conteúdo em que nós queremos medir, o grau de aprendizado desse aluno.
Então, nós temos que verificar, né, verificar qual é o conteúdo que vai nos dar esse resultado, né? Avaliação somativa trabalha com o sistema de atribuição de notas, né? Pode favorecer elementos de comparação entre o ensinado e o aprendido, permitindo a classificação dos alunos. Foi aquilo que eu falei para vocês. Pode ser tanto ela qualitativa quanto quantitativa, né? A avaliação. Ela pode ser de qualidade quando ela atribui conceitos, que são os conceitos, né? Mais, menos, maior ou menor, né? Ruim, regular, bom, excelente. E a nota também, que é o de quantidade. Que tipos de avaliação que nós temos? Nós temos uma prova objetiva, temos a prova dissertativa, temos seminário, trabalho em grupo, debate, relatório individual, autoavaliação, observação e conselho de classe. A prova objetiva é aquela que diz respeito, aos conteúdos quando são trabalhados para marcar os textos, né? E a prova dissertativa é aquela em que o aluno ele vai dissertar aquilo que ele tem a falar sobre um determinado assunto. Os seminários, eles podem ser feitos, é um rico instrumento de avaliação, gente. Seminário, ele é interessantíssimo, porque é o momento em que a gente coloca os nossos alunos, a gente motiva os alunos a falarem, a expressarem, a colocar aquilo que ele realmente aprendeu, aquilo que ele realmente teve capaz de dar resultados, respostas sobre aquilo que ele entendeu. Então, o seminário é um instrumento interessante demais para ser aplicado dentro de uma sala de aula, né? E dificilmente a gente consegue ver um professor que gosta de trabalhar com seminário. E eu quero motivá-los a desenvolver essa técnica, que ela é muito interessante dentro da sala de aula, para trabalhar com os nossos alunos. O trabalho em grupo, né, que de uma certa forma ele socializa e divide conhecimentos, ele ajuda o aluno a entender o que o outro está pensando sobre um determinado assunto, enquanto que um colega está pensando de um jeito, ele também está pensando de outro, ou ele acaba chegando ao consenso de um mesmo assunto, né? É também um instrumento interessante de socialização dentro da sala de aula. O debate também é um instrumento interessante para ser colocado em prática dentro da sala de aula. Ele também motiva o aluno a se expressar, porque tem aquele colega, aquele aluno que ele, muitas vezes, ele é inibido, né? Ele é inibido para falar. E o debate, isso ajuda com que ele se expresse mais, que ele coloque sobre o seu pensamento de uma forma mais expositiva, né? E dando a oportunidade aos colegas para que eles possam entender o ponto de vista que ele também tem. O relatório individual, a autoavaliação, né, que é um procedimento também muito interessante, em que o aluno vai colocar, e que a gente pode abrir no momento dentro de uma sala de aula, a gente abrir um momento para que o aluno faça essa autoavaliação, né, para que ele possa estar expressando aquilo que ele teve capaz de desenvolver, aquilo que ele teve dificuldade em se expressar melhor e de compreender, né, colocar as possibilidades que ele tem também de aprendizado. A observação e o conselho. A observação é aquela em que nós estamos o tempo todo verificando o que é que ele tem a nos dizer, né? A observação e o conselho de classe. Pois bem, eu quero pedir a vocês para que reflitam. O que significa para você a avaliação do processo ensino-aprendizagem? É preciso que vocês reflitam entre um processo em que já não existe mais de aprendizagem, aquele em que a gente rotulava os nossos alunos, né, entre o bom e o ruim, e o que hoje nós pretendemos com a avaliação, fazer com que ele esteja cada vez mais motivado a aprender.
E aí, para a próxima aula, nós vamos trabalhar com os tipos de planos no contexto escolar. Bons estudos!